Acontece daqui a pouco o seminário A Criança e o Adolescente com Deficiência, os desafios e as conquistas da inclusão na atualidade. Para falar sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio o defensor Joaquim Gonzaga Neto, do Núcleo de Defesa da Criança e do Adolescente da Defensoria Pública do Estado. Bom dia, é um prazer tê-lo aqui. Bom dia, Adalberto. É um prazer imenso e agradecemos a oportunidade. Entre as palestras programadas para esse seminário está a palestra que o senhor vai dar sobre o acesso à justiça e também sobre dificuldades familiares. Como é que está esse acesso à justiça hoje? Como é que a Defensoria tem agido no sentido de cumprir o que diz a Constituição e favorecer, inclusive, essas famílias? Perfeito. Adalberto, inicialmente eu preciso que se separe o acesso à justiça do acesso ao processo. Então, o que a Defensoria busca hoje, mais do que nunca, é a resolução extrajudicial dos conflitos. É aquela que efetiva de forma muito mais rápida, né, o direito a ser tutelado, a ser buscado. Por quê? Porque nós nos encontramos numa situação muito complicada. 100 milhões de processos tramitam no Poder Judiciário. Então, aquilo que pudermos resolver pela via administrativa, seja através do diálogo, de reuniões, da ativação, da articulação de toda uma rede de proteção que existe na defesa do direito da criança e do adolescente, nós sempre buscamos essa via e é isso que nós fomentamos. Temos avançado nessa direção, no caso do Maranhão? Sim. Nós temos resolvido diversas questões afetas à saúde, afetas à educação, a tratamento multidisciplinar, se tratando aí de questão do direito da criança e do adolescente com deficiência. Eles necessitam de um atendimento especializado, de fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e outros atendimentos especializados, e sempre com o diálogo nós temos buscado a melhor e conseguido de certo modo. Um outro tema que vai ser discutido nesse seminário é a efetivação de políticas públicas, né? Ou seja, já a gente pode dizer isso de uma certa forma, uma sensibilização daqueles que ocupam cargos públicos para políticas públicas nesse setor. É claro que isso é uma construção e a sociedade tem, inclusive, pressionado nessa direção, mas a efetivação dessas políticas, elas de fato ainda são um problema no país? Com certeza. O que nós temos hoje? Nós temos um arcabouço jurídico normativo pronto. Umas centenas de direitos, né, afetos à criança, adolescente ou adulto com deficiência em linhas gerais. Mas nós temos ainda uma má aplicação, né, desse direito. Os governantes não têm, de todo modo, efetivado todas as políticas públicas necessárias. Mas também nós não devemos desconsiderar que houve avanços ao longo desses últimos tempos. Sobretudo com o que eu acabei de falar, nas questões afetas à saúde, as questões afetas, por exemplo, à educação. Hoje é muito mais fácil você dialogar com o poder público sobre a necessidade de um apoiador, né, para a criança com deficiência, de um tutor pedagógico em sala de aula. Antes você estaria falando algo grego, né, mas já se compreende essa necessidade de que se tenha todo um amparo especial para, enfim, que haja realmente a igualdade de direitos entre a criança e adolescente com deficiência e a criança e adolescente que não possui a deficiência. No caso das crianças e adolescentes com deficiência, nós temos a área da saúde, por exemplo. Um outro tema tratado no seminário diz respeito ao uso de medicamentos, né? Ainda há uma certa dificuldade no Brasil para aprovação de alguns medicamentos, e eu vou citar o canabidiol como um deles, né? Mas os que têm o mesmo princípio ativo, e há uma luta constante de familiares no sentido de reconhecer esse tratamento como necessário e fundamental. Pode fazer a diferença, inclusive, entre a vida e a morte de uma criança ou de um adolescente. Perfeito. O uso do canabidiol é um exemplo claro da ineficiência, da burocracia ou até mesmo de alguns outros interesses que nós ainda desconhecemos pela não liberação das medicações com esse princípio ativo. Nós temos um ordenamento jurídico pronto e autorizando o uso, mas a Anvisa vem burocratizando e esse medicamento hoje é autorizado a importação, mas custa caríssimo, então se torna inacessível para grande parcela da população. E o que acontece para se buscar essa medicação, Adalberto? O necessitado, a pessoa que precisa da medicação, procura a Defensoria e muitas vezes nós somos obrigados a entrar na Justiça para obrigar ao Estado a arcar com essa importação. E o Estado muitas vezes só arca através de bloqueio nas contas bancárias para que haja a compra dessa medicação. Enquanto que já há uma produção nacional, inclusive com a autorização judicial e sob a supervisão da Anvisa, que é preciso que se avance para que essa medicação caia aí, digamos assim, na produção geral da indústria farmacêutica e barateando e facilitando o acesso, porque a eficácia, a eficiência desses medicamentos já é mais do que provada. Bom, o seminário começa daqui a pouco às 8h30, eu queria que o senhor confirmasse o local. Perfeito. O seminário começa daqui a pouco às 8h30 na Assembleia Legislativa, no auditório lá do prédio de comunicação da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Todo mundo é convidado, o acesso é gratuito
né? Você só precisa fazer a inscrição no ato da chegada ao local. Professor Joaquim, muito obrigado pela presença aqui no estúdio do Bom Dia Maranhão. Nós que agradecemos a oportunidade, Adalberto.